Criciúma Vacina terá mais uma edição neste final de semana e você vai ver também. Brasil terá vacinas suficientes para atender a demanda das crianças, segundo o Ministério da Saúde. Modalidades Pix-Sax e Pix-Troco movimentaram pouco mais de 120 milhões de reais em 7 meses. Petrobras anunciou a redução do valor do preço do combustível à gasolina nas distribuidoras. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina lançou a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar Nutricional do Estado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, 21 de julho de 2022. O tempo segue instável em toda Santa Catarina. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre uma nova onda de Covid na Europa, que vive uma situação semelhante à do verão de 2021, com quase 3 mil mortes por semana pela doença. E ainda pediu aos governos que se preparem para o desafio do próximo outono e inverno, estações que podem aumentar o número de casos e óbitos. A OMS pontuou que a chegada das estações mais frias coincide com a reabertura das escolas e a volta das férias de trabalho, o que, consequentemente, aumentará o número de hospitalizações. Essa perspectiva, que é um enorme desafio para os trabalhadores da saúde em todos os países, que já estão sob enorme pressão de lidar com crises recorrentes desde 2020. Segundo dados da organização, nas últimas 6 semanas, região europeia viu o triplo de novos casos de Covid, com quase 3 milhões a mais na semana passada, que é quase metade de todos os casos no mundo inteiro. E ressalta que as taxas de infecção seguem aumentando nos grupos etários mais velhos e as taxas de hospitalização duplicaram no mesmo período. O que a OMS recomenda como estratégia é aumentar a taxa de vacinação, administrar uma segunda dose de reforço a pessoas com mais de 5 anos de idade que possam ter tanto sua imunidade como o ambiente em que vive comprometidos e considerar ainda uma segunda dose de reforço para certos grupos de risco, pelo menos 3 meses após a sua última dose. Além disso, promover o uso de máscara facial dentro de casa e no transporte público, ventilação em espaços públicos e implementar protocolos de tratamento rigorosos para aqueles em risco de desenvolver doenças graves e exigiu a priorização de medidas de rastreamento de contatos e quarentena em ambientes de alto risco, conforme recomendado para todo mundo, e a promoção de medidas de proteção individual. No Brasil, o Ministério da Saúde informou que vai ter vacina suficiente da Coronavac para vacinar as crianças. Várias capitais já iniciaram a imunização, inclusive aqui o estado de Santa Catarina. Até agora, a vacinação de crianças com idade entre 13 e 5 anos tem acontecido de forma desigual no país. Isso por causa da falta de doses da Coronavac nos estados e municípios. Com estoques em baixa, muitas secretarias de saúde ainda não autorizaram o início da imunização dessa faixa etária. A aplicação já começou e avança em capitais como Rio de Janeiro, Salvador e Manaus, já que ainda havia estoque de vacinas. Já em outras capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, não há cronograma definido e nem data para começar a imunização em crianças. Em São Paulo, a Secretaria da Saúde informou que as vacinas disponíveis estão comprometidas com as pessoas que não completaram o ciclo de vacinação nos municípios. O Estado aguarda as negociações entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, responsável por fabricar a Coronavac, para receber mais vacinas. Nas contas da pasta, são necessárias 2.200.000 vacinas para a primeira e a segunda doses no estado paulista. Segundo a Prefeitura, só na capital são cerca de 310 mil crianças nesta faixa etária. O Ministério da Saúde recomendou na sexta-feira que estados e municípios apliquem a vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos. 2 dias antes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a aplicação da mesma formulação do imunizante do Instituto Butantan, que já é usada no Brasil em 2 doses, com intervalo de 28 dias.
A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras a partir de amanhã. O valor do litro passará de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. O preço cobrado nos demais combustíveis não será alterado. A redução do preço da gasolina será de 20 centavos por litro, a primeira queda desde dezembro. A pesquisa foi feita entre os dias 10 e 16 de julho. O valor médio do litro ficou em R$ 6,07, uma queda de 17,9% na comparação com o levantamento feito entre os dias 19 e 25 de junho, quando o preço estava em R$ 7,39. Em números absolutos, a diferença foi de R$ 1,32. A queda é efeito da redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nos estados. O tributo está limitado agora a 18%. Antes da lei aprovada pelo Congresso, cada estado tinha autonomia para determinar a taxa sobre o combustível. Especialistas acreditam que essa tendência deve continuar. E a expectativa do governo federal é que a queda chegue a R$ 1,55 no preço do litro. O estado que apresentou a maior queda foi o Rio de Janeiro, com redução de R$ 1,74. A menor redução foi no Maranhão, com diferença de 76 centavos. Em São Paulo, a redução foi de R$ 1,08. A seguir, a Lesc institui comissão para cuidar da situação alimentar dos catarinenses. As modalidades Pix Saques e Pix Troco movimentaram pouco mais de 120 milhões de reais em 7 meses de existência. Segundo o Banco Central do Brasil, a adesão ainda é baixa em relação ao volume total de transferências via Pix, mas tem crescido. Mesmo com o sucesso das transações feitas em Pix entre os brasileiros, as funcionalidades Pix Saque e Pix Troco, que foram lançadas em novembro do ano passado, ainda têm registrado uma baixa adesão. Essas modalidades permitem aos usuários fazer saques em estabelecimentos comerciais, não apenas em caixas eletrônicos. Mas a oferta desses produtos é opcional e depende da adaptação dos sistemas das lojas. De acordo com o balanço feito pelo Banco Central do Brasil, entre dezembro do ano passado e junho deste ano, foram realizadas 868.256 transações das modalidades Pix, Saque e Troco, movimentando um total de 122 milhões de reais. Apesar de ainda baixos, os números de operações com as novas modalidades têm aumentado aos poucos. Em junho, o Pix Saque movimentou mais de 31 milhões de reais, enquanto em janeiro foi cerca de 9 milhões e 700 mil. O Pix Troco passou de 145 mil movimentados em janeiro para 321 mil em junho. Já o sistema de pagamento instantâneo no mês de junho movimentou quase 773 bilhões de reais, em mais de 1 bilhão e 600 milhões de transações. Desde a criação do Pix, em novembro de 2020, foram movimentados pela modalidade de transferência mais de 17 trilhões e meio de reais. Segundo a Justiça Eleitoral, essa será a eleição com o maior número de jovens com permissão para votar. Segundo a Justiça Eleitoral, 2 milhões e 100 mil eleitores de 16 e 17 anos estão aptos a votar. O número é o maior desde 2002, quando o país registrou 2 milhões e 200 mil eleitores nessa faixa etária. O patamar mais baixo neste grupo foi registrado em 2018, quando 1 milhão e 400 mil eleitores tiraram o título. O voto para essa parcela do eleitorado não é obrigatório. A permissão para os jovens votarem começou em 1989, mas não há dados específicos disponíveis daquela época. Especialistas acreditam que as campanhas realizadas pela Justiça Eleitoral para estimular os jovens a participarem das eleições
têm sido eficientes. Antes, as propagandas eleitorais eram feitas apenas pela televisão. Mas agora o Tribunal Eleitoral está mais ativo na internet, aproveitando principalmente o engajamento de influencers e artistas. Ir no mercado sem lista de compras é uma tentação para fugir do orçamento, principalmente devido à alta dos preços dos alimentos. No café da manhã, ele costuma ser indispensável para muita gente. Mas com preço nas alturas, está difícil manter o leite no cardápio. Estou tomando menos leite, inclusive estou até preferindo ir para os leites vegetais, às vezes, porque eles estão quase o mesmo preço do leite normal. Segundo o levantamento da Precifica, empresa especializada em soluções de estratégias de preços e monitoramento de valores cobrados no comércio eletrônico, o litro do leite subiu mais de 14% no e-commerce em junho, na comparação com o mês anterior. O leite, o problema é entre safra, né? Todo ano, no inverno, o volume de captação de leite diminui bastante. E essa redução no volume de captação faz o preço do leite subir. É claro que existem outros custos, né, na produção de leite. Tem a parte do frete, que ficou mais caro por conta do aumento do diesel, né? Tem a parte da mão de obra, que subiu. Os custos com rações para tratar dos animais também avançaram bastante. Então, isso ajuda a explicar uma parte desse aumento. E é claro que os derivados do leite acompanham o aumento. Manteiga, o queijo subiu bastante também. Mas não para por aí. A cada dia o carrinho no supermercado tende a ficar mais vazio, especialmente aqui em São Paulo. Para adquirir apenas 13 itens da cesta básica, o paulista compromete mais da metade do salário mínimo. São aproximadamente R$ 692 para comprar para o mês. Leite, farinha, óleo, café, açúcar, sal, manteiga, arroz, feijão, batata, tomate, banana e a carne, que muita gente nem compra mais. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Precifica com 5 grandes plataformas de supermercados daqui de São Paulo. E olha que nem tudo subiu no último mês. Tem produto que ficou até mais barato, como o açúcar, o arroz, a batata e o tomate. Já a banana sofreu alta de quase 12%. Mas calma. Como a banana ela não tem um ciclo assim, de produção muito longo, né? Ela produz rapidamente, em poucos meses a oferta deve se normalizar e o preço dela vai cair. Segundo o economista, o mesmo deverá acontecer com o feijão, outro vilão do mês de junho, com aumento de quase 9%. O feijão é um problema de safra. O feijão ele requer um ciclo de produção mais longo. E a gente teve uma quebra de safra, principalmente do feijão carioca, que é o mais consumido no país. E isso fez o preço do feijão subir rapidamente. Mas nós temos 3 safras de feijão. E me parece que a próxima, a oferta tende a ser maior. E o óleo, hein? Já faz tempo que o item sofre sucessivos aumentos. E no último mês, subiu de novo. O óleo é um dos principais derivados da soja, né? E o preço dele sobe acompanhando as cotações do grão. E a gente sabe que nesse conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, nessas incertezas globais, aí, o preço dessa commodity soja subiu bastante. Mas, atualmente, ela já se encontra em desaceleração, né? Então, a gente já está vendo cotação da soja mais baixa. Então, isso antecipa para a gente que, em poucos meses, o óleo de soja também deve começar a baixar ao consumidor. Até lá, a dica da Luciane é economizar. Tem muita gente que põe muito óleo para fazer um arroz, um feijão. Põe menos. Assim fica mais barato e mais saudável. Agora, para quem quer gastar menos em todos os itens da cesta, o negócio é reduzir tudo, como ensina o seu Valdomiro. Faz um regime. A Assembleia Legislativa lançou a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina. O objetivo do colegiado é trabalhar para combater a fome no estado. A Assembleia Legislativa lançou a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. O ato, realizado no plenarinho do Palácio Barriga Verde, contou com a participação de representantes de várias instituições que atuam no combate à fome no estado e que apoiam a formação do colegiado.
Nós passamos por um momento assim de fome e isso faz com que a pauta da segurança alimentar nacional seja muito importante e ainda mais na Alesc, onde temos a representação estadual. Santa Catarina é um dos estados mais ricos do país, mas uma pesquisa do IBGE aponta uma grande desigualdade social que se acentuou após março de 2020, quando começou a pandemia. Dos 7 milhões de catarinenses, 615 mil vivem em situação de pobreza. E deste total, 137 mil estão em situação de pobreza extrema, vivendo com um rendimento de R$ 89 por mês. Os outros 478 mil vivem com renda mensal de R$ 400, o que impede o consumo de 3 refeições ao dia. O professor Juliano Giassi Goulart é pesquisador do NECAT, o Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC. Durante a cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar, ele falou sobre a atual situação de insegurança alimentar e nutricional no país. De acordo com o professor, o novo colegiado pode colaborar com ações que vão muito além do assistencialismo. Discutir, problematizar a fome em Santa Catarina, não romantizar a fome como se tem feito um conjunto de matérias, não dramatizar, mas sim levar ela como política de Estado permanente. Porque o que a gente vê? O orçamento da assistência social em Santa Catarina vem decaindo ano após ano. E com o corte orçamentário, com o desmonte de programas sociais, surge as políticas assistencialistas. E não é com política de assistência social, assistencialista, de doação de cesta básica, que vai se resolver o problema da fome no Brasil. A presidente do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, o CEPAGRO, Gisa Garcia, também apoia a criação da Frente Parlamentar para a formação de uma política de Estado. A gente entende que a fome ela é política, né? E para isso esse espaço vai permitir então que a gente conserte isso, que a gente construa políticas, que a gente exija a execução de políticas públicas de segurança alimentar, a gente exige orçamento para o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, execução de legislações ambientais, trabalhistas, né? Entendendo que a segurança alimentar ela é intersetorial. A seguir, Criciúma faz novamente ação para buscar as pessoas que não se vacinaram no município. A reunião da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou uma proposta de emenda à Constituição que inclui imóveis alugados por entidades religiosas e que funcionem em templos também para terem isenção do IPTU. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou em reunião extraordinária, realizada na manhã desta terça-feira, a tramitação da proposta de emenda à Constituição que isenta de IPTU os templos religiosos em Santa Catarina. A regra vale inclusive para os templos que estão em prédios alugados. Após passar pela Comissão de Finanças, o texto segue para análise em plenário. Também foi aprovado pela comissão o projeto de lei que dispõe sobre o funcionamento de centros de saúde e estética no Estado. A matéria exige que os locais tenham a permanência de profissional com formação em curso superior na área. Também exige a aquisição de equipamentos adequados de proteção individual para atender os clientes. A matéria torna obrigatória a certificação dos materiais pela Anvisa. Outro projeto que teve o aval da Comissão de Finanças inclui a oxirredução na política estadual de resíduos sólidos. A oxirredução é um tratamento térmico controlado sem emissão de efluentes gasosos ou líquidos, que ocorre em equipamento específico e o resultado não implica em riscos ambientais. A matéria foi aprovada com emenda substitutiva global, apresentada anteriormente na Comissão de Constituição e Justiça. Também foi aprovado o projeto de lei que institui o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura em Santa Catarina.
E Criciúma volta a fazer mais uma movimentação em busca de vacinar a população contra a influenza e a Covid. Nesse final de semana tem mais uma edição do Criciúma Vacina nos 3 parques da cidade. Com o objetivo de elevar o quadro de vacinação no município, a Secretaria de Saúde de Criciúma vai estar no próximo final de semana nos 3 parques da cidade, nos dias 23 e 24, das 9 da manhã às 4 da tarde, para continuar dando oportunidade de horários alternativos para que as pessoas se vacinem. Em virtude do êxito, do sucesso que foi o nosso último evento, né, que foi uma ideia do prefeito Salvaro, vacinar nos 3 parques, nos sábados e nos domingos, nesse final de semana agora, dia 23 e 24, das 9 às 16 horas, estaremos novamente nos 3 parques, esperando você para vacinar acima de 30 anos já para a 4ª dose do Covid e também as crianças de 3 a 5 anos pelo Coronavac. Nós estamos à disposição com todas as vacinas nossas, né? A importância da vacinação, da imunização. Eu acredito na vacina, né? Toda a minha família está vacinada, minhas filhas. E é uma oportunidade que o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha, a avó, o avô, levar as crianças até os parques, né, e já com a sua carteirinha para que as nossas vacinadoras vejam se está tudo em dia. Na primeira edição do movimento foi considerado positivo, mas o número de vacinados ainda não é o ideal para as metas estipuladas pelo Ministério da Saúde. Nós temos ainda uma quantidade grande de idosos que não tomaram nem a influenza e nem o Covid. Daí a alternância, a alternativa que tem da pessoa querer vir ou no sábado ou no domingo. E desde já agradecer às entidades envolvidas, a Unesc, às entidades civis, militares, que também estão nesse nosso projeto. Toda a equipe do nosso governo, a pedido do prefeito Salvaro, estará envolvida nesse final de semana nos nossos 3 parques. Com a baixa vacinação, se notou que os hospitais, principalmente nas alas pediátricas, tiveram um aumento significativo nos últimos 2 meses. E a desinformação ou as informações falsas em cima das vacinas é o que, segundo os médicos, tem afastado o público da imunização. Quando fala em vacina, a gente tem que entender que a vacina é uma das melhores maneiras que a gente tem de evitar uma série de problemas, né, relacionados a doenças. Então, a gente recentemente saiu de uma pandemia por causa da vacina, não foi por causa de outro remédio milagroso, né? E as entidades médicas, que são formadas por especialistas, chegam a um consenso e recomendam porque realmente é o melhor benefício para a maioria. E hoje a gente tem que ter cuidado com onde é que a gente vai confiar, né? Porque muita gente falando muita coisa que às vezes não procede, né? A gente está agora passando por um momento difícil, basta vocês verem nos hospitais, estão cheios de crianças com problemas pulmonares, nem vaga tem mais. E a gente tem aí a vacina disponível para tentar amenizar ou salvar um monte de vidas, né? E ainda tem gente que acha que não tem que ser vacinado, né? É uma pena, né? Porque a gente também não pode obrigar ninguém, mas só que a gente tem que dizer o que pode fazer e as consequências depois, né? Então, eu recomendo. Então, neste final de semana, muitos têm compromisso certo. Ir até um dos parques, Nações, Altair Guide ou Rio Maina e se vacinar. Lembrando que as crianças de 3 a 5 anos já podem tomar a vacina contra a Covid, assim como os maiores de 30 anos, a 4ª dose de reforço. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E também para vídeos e nossa programação, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite e até amanhã.